Olá, meus amigos do YouTube, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o Mestre Camilo e mais uma vez aqui estamos de volta e agora falando sobre a lição de número 3, levando Deus a sério. Que isso? Alguém está levando Deus à brincadeira? Às vezes sim. Às vezes com a nossa conduta, com o nosso comportamento, levamos Deus à brincadeira. E aí nós nos complicamos por causa disso. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, vamos lá. Você é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreva. Dê o seu like, seu joinha, para que outras pessoas também recebam esse vídeo e sejam elas abençoadas de forma tremenda e gloriosa. Eu quero começar com o primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 7. Olha que interessante. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Preste bem atenção. O profeta Elias está desanimado depois de receber a notícia de que Jezabel estava perseguindo e queria acabar com ele. Ele entra numa situação tão terrível que Deus manda um anjo e o desperta dizendo: olha, ali havia pão, havia água, que ele comesse, bebesse. Mas ele então comeu, bebeu e voltou a deitar-se e voltou a dormir. E o anjo então vai pela segunda vez e diz assim: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Na primeira vez, o profeta Elias não levou Deus a sério. Quantas vezes nós somos tocados por Deus quando a gente ouve a palavra, mas a gente não leva Deus a sério e não faz aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer. Muitas pessoas acabam perdendo grandes oportunidades. Por quê? Porque Deus tem uma visão muito maior do que a nossa, muito mais à frente da nossa visão. Ele consegue enxergar o futuro, ele consegue enxergar o porvir. Portanto, quando Deus fala algo, nós devemos simplesmente fazer aquilo que Deus está dizendo e não ficarmos protelando, demorando tomar uma decisão. Devemos decidir e agir da forma e da maneira que Deus está nos orientando. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo de número 13, há uma advertência dada na palavra de Deus para aquelas pessoas que não estão levando Deus a sério. A Bíblia diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A primeira vez, Elias desprezou a palavra. Tem muita gente que está desprezando a palavra. A palavra vem e a pessoa diz: não é bem assim não, eu vou continuar do mesmo jeito. Elias continuou do mesmo jeito, dormindo. Será que isso não está acontecendo com você também? Você ouve a palavra vem como uma advertência de Deus para a sua vida e você continua do mesmo jeito, não muda seu comportamento. E aí, consequentemente, você acaba entrando em problemas mais sérios ainda, que vão lhe custar muito caro. É muito importante. Valorize tudo que Deus tem colocado à sua disposição. Ele tem dado a palavra, Ele tem mostrado, Ele tem falado conosco. Como eu disse anteriormente, a nossa visão é muito estreita, né? Nós enxergamos somente o que é natural, como o homem natural vê.
mas o Senhor conhece tudo. E ao recebermos de Deus aquela palavra, cada palavra é uma provisão espiritual de Deus. Nós devemos nos alimentar daquela palavra, daquela revelação e fazer exatamente o que ela nos orienta. Muitos problemas assim serão evitados se nós agirmos desta forma, desta maneira, se nós seguirmos as orientações dadas por Deus. Nunca, jamais iremos tropeçar. Por quê? O salmista diz aqui no Salmo 119, no versículo de número 105, ele diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada, a palavra é luz, ela ilumina o nosso caminho para não tropeçarmos. Só tropeça aquele que recebe a luz, mas não anda nela. Quando você recebe uma palavra, uma revelação de Deus, aquela palavra é uma luz que ilumina o seu caminho. Se você andar nesta luz, você não irá tropeçar. Então, leve Deus a sério. Ouviu? Coloque em prática. Quando Deus nos oferece um alimento, uma provisão espiritual, ou seja, aquela palavra, nós temos que comê-la e agir de acordo com aquela orientação. Temos que fortalecer, porque na vida espiritual acontece a mesma coisa. Necessitamos, assim como devemos comer para alimentar o nosso corpo, nós devemos também nos fortalecer com a palavra de Deus e usarmos essas revelações para tomarmos as decisões fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Deus orienta na sua palavra. Pode ser que você seja até frequentador dentro de uma igreja, de uma casa religiosa, de algum lugar, mas a sua vida não está mudando. Ora, muitas vezes eu já vi algumas pessoas culparem até a igreja, o pastor, o lugar onde frequenta, o ambiente, mas na verdade, em muitos casos, o culpado é a própria pessoa. Por quê? Ela está recebendo a palavra, que é uma orientação do céu, que vem de Deus, mas não está levando muito a sério aquilo que ela está ouvindo. Ela se agrada do louvor, canta, se emociona, mas na hora que a palavra vem, e muitas vezes a palavra vem condenando alguns atos, não condenando a pessoa, mas condenando algumas atitudes, a pessoa disse: aqui não é para mim. Ela não quer se levantar, ela continua prostrada. O Elias, o anjo veio, tocou, trouxe para ele o alimento, ele comeu, mas continuou ali deitado, continuou naquela mesma situação. Você ouve a palavra, não é para continuar do mesmo jeito, é para se levantar. Então, use bem tudo que Deus tem colocado à sua disposição, tudo que Deus tem falado. Pode ter certeza que o que Deus tem falado não é para ser desprezado, é para ensinar você a assumir a sua vitória, a receber a bênção de Deus. Aqui em Efésios, capítulo 1, a Bíblia fala no versículo de número 3. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. E é por isso que eu tenho que assumir aquilo que Deus diz. Ora, quando o profeta Elias recebe o anjo que traz para ele o alimento, ele deveria ter assumido aquela direção e feito o que Deus dissera que ele deveria fazer. Mas ele não fez, continuou prostrado. Apesar de Deus já ter nos abençoado, se você continuar do jeito que você está,
prostrado, desanimado, você nunca vai desfrutar do que Deus tem preparado para você. Quem despreza as revelações de Deus verá as suas orações serem interrompidas, não serem atendidas. É preciso que estejamos certos daquilo que Deus falou é o melhor para nós. E nós temos que ter essa certeza que Deus falou é o melhor para mim. Eu como deste pão, eu bebo desta água e faço exatamente o que Deus diz. O pão é a palavra de Deus. Então, quando você come desse pão e você começa a agir de acordo com a orientação da palavra, o resultado será uma vida vitoriosa. Coma o pão que está sendo oferecido, mas haja de acordo com a orientação de Deus. Pode ter certeza que a sua vida será transformada a cada dia. Então, leve Deus a sério. Não fique aí na mesmice, tá certo? Então, olha, não esqueça, hein? Dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal. Olha, logo mais estaremos aí colocando mais um conteúdo falando da lição de número 4. A lição de número 4 no curso Fortalecimento será: não deixe o diabo tragar você. Que isso? É verdade. A Bíblia diz: sede sóbrio e vigiai, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele só traga se você deixar. Mais na frente, isso é assunto para a próxima lição e em breve estaremos falando sobre ela, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, que Deus te abençoe.